Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por esse vídeo, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, esse vídeo, que ele seja um sucesso, alcançando espíritos, corações, alcançando a todos, meu Deus, que irão assistir, que irão porventura se identificar. Porque trazendo, ó Deus, diante desse vídeo, a palavra do Senhor, que o próprio Senhor Jesus diz, que é espírito e vida. Então, meu Deus, em nome de Jesus, oro por esse vídeo. Oro também, meu Pai, por todos que estão assistindo, que vão assistir, que cada rosto, meu Deus, que irão olhar, ver esse vídeo, que represente uma família, que cada rosto, meu Pai, que se identificar, seja tocado, ó Deus, com a presença gloriosa do Senhor. Que o Senhor, ó Espírito Santo, cubra com teu manto a todos que irão assistir. Que corações, meu Pai, seja alcançado, corações seja aberto para a palavra do Senhor. Que o Senhor toca, meu Jesus, na alma dessas pessoas. Toca, meu Pai, lá no subconsciente, lá no espírito dela. E que ela consiga, meu Deus, através dessa oração, através desse vídeo, se libertar da dor, se libertar da culpa, se libertar, meu Pai, de tudo que aprende. E o Senhor disse, verdadeiramente conhecereis o Filho do Homem e sereis livres. Conhecendo a palavra do Senhor, seremos libertos, meu Deus, muitas das vezes libertos de nós mesmos, de pensamentos do passado, de tudo aquilo, ó Deus, que nos prende lá na nossa alma, lá nos nossos pensamentos, e que através desse vídeo, dessa oração, meu Pai, almas seja, meu Deus, liberta. Senhor, que o Senhor envia anjos do segundo céu batalhando, quebrando cadeados, quebrando toda a maldição, quebrando toda a barreira. Toque, ó Deus, naqueles que estão ansiosos, depressivos, naqueles que se encontram, ó Deus, sem expectativa de vida, sem esperança, pessoas que estão, meu Pai, com uma vida emocionalmente destruída, que sofreram, meu Pai, lá no seu passado, talvez por uma palavra, talvez, meu Deus, uma agressão, um abuso, mas que o Senhor, ó Espírito Santo, toque sobre ela e tire todo sentimento contrário, tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, para que elas possam, meu Deus, ser libertas, ser pessoas que irão, meu Pai, dar a volta por cima, e assim o teu nome seja glorificado. Pessoas que se sentem, meu Pai, inútil, frágil, fraca, mas a tua palavra diz que o Senhor usa as coisas frágeis, fracas desse mundo para confundir aquelas que se acham fortes, aquelas que pensam, ó Deus, que são algo, meu Pai. Mas o Senhor trabalha na vida desses que são humildes, que reconhece sim, meu Pai, que a força não vem dos seus braços, assim como o salmista Davi diz. Eles vêm com escudo, lança, espada, mas eu venho no nome do Senhor. Assim como Golias, meu Pai, que veio todo armado, todo preparado, valente, campeão de guerra, mas aquele jovem, ó Deus, que confiou no teu nome e assim teve a vitória e triunfou por causa do teu nome. E que o Senhor, ó Espírito Santo, toca no espírito, toca na alma, toca na família, toca, meu Deus, e todos que irão, meu Deus, assistir esse vídeo, e que eles sejam tocados pelo Senhor, e que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus abençoe a todos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, há um momento que o Senhor Jesus, ele estava perto dos seus discípulos, e eles olham para o templo daquela época, e o Senhor Jesus, ele diz que não ficaria pedra sobre pedra, que tudo seria derrubado. Então,
a Bíblia é interessante que os discípulos do Senhor Jesus vai até Jesus. Então isso mostra a intimidade, a comunhão. Ele respondia certas perguntas que eles faziam só para os seus discípulos. Quando que seria esse evento? Quando que aconteceria tudo aquilo? Então o Senhor Jesus ele começa a falar, ele começa a dar uma lista dos acontecimentos dos últimos dias. Então, durante esse capítulo, em Mateus 24, o Senhor Jesus ele fala que haveria rumores de guerra, como nós estamos vivendo rumores de guerra, haveria o esfriamento, o amor que iria se esfriar. Então, muitas coisas já estão se cumprindo, já está cumprindo. Ele diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor Jesus disse que haveria falsos profetas, e temos vivendo nessa época, falsos Cristo, e falsos Cristo não é necessariamente pessoas dizendo que é Cristo, mas são aquelas falsas denominações que representam Cristo, as igrejas que não pregam a palavra do Senhor, mas que distorce aquilo que o Senhor Jesus ele nos ensinou. Jesus diz, a minha casa será casa de oração, que prega com certeza a palavra dele. Então estamos vivendo em épocas de falsos profetas, falsos cristos. Então ele passa uma lista a todos os seus discípulos e para nós que meditamos na sua palavra, nos orientando para que nós venhamos nos preparar, nós viemos estar atento à tua palavra para que a qualquer momento não podemos pegar desprevenido com a sua vinda. Então, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, e o interessante que lá no versículo 45, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 45, o Senhor Jesus, ele diz assim, por isso, no versículo 44, por isso, estáis prontos também, porque a hora que não pensa, o Filho do Homem virá, ou seja, a hora que todo mundo estiver distraído, virá o Filho do Homem. E no versículo 45 quem é, pois o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor fez governante sobre a sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação. Bendito é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Ou seja, o servo fiel terá a responsabilidade de tomar conta daquela casa enquanto o seu Senhor não estiver presente. Na verdade, eu digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Ou seja, o Senhor daquela casa colocará aquele servo como um governante. Ele terá um cargo sobre aquele lugar, se assim fizer corretamente. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, virá o seu Senhor naquele servo, no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, e cortará pelo meio, destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dente. Pranto e ranger de dente nós entendemos que é o lugar de tormento, onde será lançado aquelas almas que não se voltar para o Senhor Jesus. Haverá tristeza, os dentes clamando ali, mas não haverá mais chance. Haverá pranto e ranger de dente. Sofrimento eterno. Então ali mostra sobre o servo prudente e o servo imprudente. O servo prudente, que tem a ordem do seu Senhor de tomar conta daquele lugar, da casa, de uma fazenda, de um pertence. E quanto a ausência do seu Senhor não está ali, ele faz aquilo que foi ordenado. O mau servo faz ao contrário. Ele diz no seu coração que o seu Senhor, ele tarda em vir. Então começa a fazer tudo errado. Beber com os beberrões, agredir os seus conservos, aquele que está abaixo dele, que quando o seu servo colocou ele num lugar de liderança, mas assim ele desprezou. Talvez pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, com certeza já trabalhou
E principalmente, é como se diz, peão, né, que trabalhou em firmas, em obras grandes, quando o seu encarregado, ou até mesmo o seu patrão mesmo, de um seu trabalho, quando ele saía para resolver coisas particulares, então aquele trabalhador, aquela pessoa, quando o seu encarregado de uma firma ou de um seu trabalho normal mesmo, saía para poder resolver algo relacionado à sua vida ou até mesmo um trabalho, aquela pessoa que era uma pessoa exemplar, que fazia com amor o seu trabalho, enquanto o seu patrão saísse, ele continuaria ali no trabalho dele, exercendo o seu trabalho, a sua função. Então, quando o seu patrão ou o seu encarregado voltasse, ele, como tem experiência naquilo, ia conseguir discernir que o serviço teve rendimento. Opa, eu deixei o servo aqui e ele exerceram a sua função na minha ausência. Porém, há o mau servo que diz, já que o meu patrão, meu encarregado da obra saiu, então eu vou morcegar, eu vou ficar mexendo no celular, eu vou ficar vendo as notícias no celular, distraído, vou mandar mensagem aqui, vou entrar no Facebook, vou entrar no WhatsApp, vou para um lugar isolado, até ele voltar, vou descansar. Então esse é o mau servo, que aproveita a situação da ausência do seu patrão, daquele que está sobre ele, liderando ali no trabalho. Ele diz, então eu vou descansar, vou morcegar, é a linguagem que usamos, né? Morcegar. Então esse é o mau servo. Então quando volta o seu senhor, ele consegue discernir que o trabalho rendeu ou não. Talvez ele não expressa para o teu servo ali, mas ele consegue discernir. Então a oportunidade que ele tem, ele manda aquele homem embora e coloca outro que tem a vontade de trabalhar. Então assim acontece no mundo espiritual. A palavra do Senhor Jesus, ela é profética, ele está falando espiritualmente. O Senhor da casa é o Senhor Jesus Cristo. Então ele coloca o teu servo, que simboliza aquele que se entregou para o Senhor Jesus e creu no Senhor Jesus como o seu Senhor. Então aquele que é prudente, ele espera a volta do seu Senhor, ele busca em oração, ele faz a obra, ele procura saber a vontade que é do seu Senhor através da sua palavra, ama o próximo, faz aquilo que a sua palavra orienta a fazer. Porém, o mau servo, ele diz no seu coração, meu Senhor tarda a vir, está demorando. Então, quantas pessoas que diz no seu coração que Jesus está demorando a voltar e se afastaram? Voltaram para a vida que era. Então, aqui no texto, aqui, ele diz, aqueles que é mau servo, eles espancaram os seus conservos e foi comer e beber com os beberrões, ou seja, ele foi para ir para os beberrões. A Bíblia fala que os beberrões, os bêbados não herdarão o reino do céu. Então, aqui então dá a entender que aquele mau servo, porque o coração dele diz que o seu Senhor demorou a voltar, está demorando a voltar, muitas pessoas se afastam da casa do Senhor. Muitas pessoas se afastam da casa de Deus. Ela não consegue ter a perseverança, a continuidade na obra do Senhor, servindo e buscando ao Senhor, orar, perde a força para orar, para jejuar, porque no coração dela, ela diz que o Senhor está demorando a vir. Então a tendência é o quê? O mau servo, aquela pessoa que diz no seu coração que o Senhor demorou a voltar. Então se aquela pessoa era da bebida, ela volta para a bebida. Se aquela pessoa era da prostituição, ela volta para a prostituição. Se aquela pessoa era uma pessoa que fazia fofoca, falava mal da vida da pessoa, ela vai voltar a falar mal da vida dos outros, porque no coração dela o Senhor tarda a vir. Então ela perdeu a esperança, ela perdeu a fé no seu Senhor. Mas porém o Senhor deixou bem claro que a vinda dele será quando todo estiver despreparado. E nos versículos anteriores, será como relâmpago, que vem como do ocidente, do oriente ao ocidente, vem rápido. Imagina um relâmpago vindo, o raio descendo do céu. Assim é a volta do Senhor. E outra coisa também, que infelizmente as pessoas acabam não prestando atenção nesse detalhe,
O Senhor Jesus, através das Sagradas Escrituras, diz que ele não tarda para vir. Em breve, o Senhor volta. Então, muitas pessoas, ela não conseguem perceber que essa volta, ela é não necessariamente a volta do Senhor vindo sobre as nuvens. Mas o Senhor Jesus, ele está voltando para aquelas pessoas que estão morrendo sem Cristo. Aquela pessoa que morreu sem o Senhor Jesus, Jesus voltou para ela e ela não estava com a salvação. O Senhor Jesus está voltando para aquela pessoa que está em cima de um leito do hospital, para prestes a perder a sua vida ali, e ela está sem a salvação. O Senhor Jesus voltou e ela não estava preparada para o Senhor. Aquela pessoa que pegou um carro para chegar ao seu destino e perdeu a salvação num acidente, o Senhor Jesus voltou para aquela pessoa, só que aquela pessoa não estava preparado, não tinha entregado a sua vida para Jesus, então ela perdeu. Porém, o Senhor Jesus também voltou para aquelas pessoas que morrem em Cristo, para aquelas pessoas que desceu as águas do batismo, mas crer no Senhor Jesus como o Salvador da sua alma. E quando morre, quando desce a sepultura, o Senhor Jesus volta para ela. Essa pessoa está salva. Mas porém as pessoas, elas se distraem, elas perdem a direção do caminho. Um texto que eu gosto sempre de mencionar, que a Bíblia diz: há caminhos ao homem que parece bom, ou seja, ele está no coração dele, ele tarda, ele diz que Jesus está demorando, ele coloca os seus pés a caminhos que levam à destruição, assim ele perde a salvação. Ele perde o que é de mais precioso na vida do ser humano, que é a alma. Por quê? Porque ele se tornou mau servo, porque ele não creu na vinda do seu Senhor e não esperou a vinda do seu Senhor. O Senhor Jesus, ele diz nesse mesmo capítulo, ele fala, lá no versículo 37, ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Dava-se em casamento, entendemos que é aquela pessoa que se prostitui. Ela tem a sua esposa, tem o seu marido, mas se relaciona com outras pessoas, aceitando aquela relação proibida diante do Deus. Então, no tempo de Noé, também as pessoas no seu coração também não queriam saber, não creram, quando Noé pregou, falou, construiu aquela arca, que todos tinham que entrar, e eles viraram as costas para a verdade. Mas assim veio o dilúvio. E quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi o próprio Senhor. A Bíblia diz assim: a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Porém, a que ele abre, ninguém fecha. Ou seja, o próprio Deus, ele fechou aquela porta. Então, quando teve o dilúvio, quando teve aquele evento, aquela situação, aquele fato, todos estavam ali se prostituindo, distraídos, viraram as costas e todos morreram. Assim é no dia de hoje. Pessoas que estão descendo a sepultura, pessoas que estão morrendo sem a salvação. Por quê? Porque estão sendo mau servo, que até conheceram a palavra, buscaram a palavra, mas disse no seu coração. A palavra do Senhor, do Senhor diz assim, que o servo não é maior do que o seu Senhor. Basta o servo ser igual ao seu Senhor, ou seja, devemos ser igual ao nosso Senhor. Isso é espiritual, tanto o nosso líder espiritual, tanto o próprio Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele era santo. A Bíblia diz que sem a santidade ninguém haverá a Deus. Então a santidade faz parte do bom servo, daquele que se considera que de fato é um bom servo. Se você se considera um bom servo, você se santifica. Você faz aquilo que o seu Senhor fazia, que é se separar, é viver uma vida afastada do pecado, do erro, para tentar se aproximar da perfeição. Porque todos nós somos falhos, somos errantes, mas temos que buscar nos aperfeiçoar, nos se tornar um servo prudente, para que quando o Senhor vier, encontrar a gente preparado. E assim colocará nós como governante, ou seja, lá no céu haverá
galardão. Para aqueles que perseverar, aquilo que faz a boa obra aqui, que prega, que proclama a sua palavra aqui, que anda como um servo prudente, receberá o galardão, a recompensa do Senhor lá no céu. Mas para isso a gente tem que estar obediente. Não dizer no seu coração, o meu Senhor está demorando a vir. Não, o Senhor, Ele em breve ele voltará. E Ele quer, quando Ele voltar, achar você atento, preparado, focado, para que você possa estar com Ele. O Senhor Jesus diz: irei para o Pai e preparei uma mansão. Ele preparou para nós, mas para quem? Para aquele que é um bom servo. Para aquele que é aqui, que passa por lutas, que passa por tribulações, que passa por problema aqui, mas continua sendo bom servo, que continua sendo fiel ao Senhor. O Senhor Jesus, quando recebe o Espírito Santo, ele vai para o deserto ser tentado pelo diabo, ele passa por aquelas tentações, ele consegue sobressair para que nós possamos também conseguir também a salvação. Não há tentação, a provação que o ser humano não consegue suportar. Então a gente tem que continuar confiando no Senhor, obedecendo. Talvez você que está ouvindo, vai assistir esse vídeo, diz: eu não consigo ter essa comunhão com o Senhor. Talvez algum momento da sua vida você disse no seu coração que o Senhor Jesus está demorando. Talvez o problema que você vem enfrentando, você atribui ao próprio Senhor. Diz: por que eu passo por tudo isso? Talvez não é por causa de um sentimento, de um comportamento, de uma ação que você cometeu, que isso faz que toda a insegurança, o medo vem sobre você. E assim você se afasta do Senhor, mas não se afasta do Senhor, não. Continua perseverando. Continua buscando ao Senhor. Continua crendo no autor da tua fé, o autor da tua vida. Daquele que se fez carne, habitou aqui com os homens, para que você e eu possamos morar com Ele. Então Ele quer que nós sejamos o bom servo, que nós sejamos confiantes a Ele, crer no Senhor, se tornar o servo prudente, porque tudo aqui que passamos aqui, tudo aquilo aqui que enfrentamos aqui, que lutamos, tudo aqui será recompensado, tudo aqui terá um benefício para aqueles que são bons servos, aqueles que conseguem, que conseguir perseverar até o fim. A Bíblia diz que receberemos a coroa da vida, mas essa coroa da vida só será dada para aqueles que são servos do Senhor, aqueles que no seu coração não diz que ele está demorando e se desvia, volta para o pecado, volta para o erro, volta para a prostituição, não, mas continua crendo no Senhor. Então crer no Senhor Jesus, continua obedecendo, praticando, que essa fraqueza que você possa estar sentindo, o próprio Espírito de Deus, ele vai te fortalecer, porque que você passou, que você perseverou. E não é todo momento que você vai se sentir fraco, não. Não é todo momento que você vai se sentir incapaz, não. O Senhor Jesus, ele vai te renovar, ele vai te fortalecer. Mas para isso você tem que perseverar nos caminhos do Senhor. Perseverar como um bom servo, assim como diz a sua palavra. Quem é pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor fez governante, para lhe dar sustento? Bendito é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Na verdade, eu vos digo que ele fará governante sobre todos os seus bens. O Senhor Jesus, ele quer te fazer governante. Governante no mundo espiritual. Tanto aqui na terra, como no Sião, no Jerusalém celestial. Preparado para todos aqueles que perseverar aqui, aqueles que continuar sendo bom servo, aquele que continuar fazendo a tua vontade. Que Deus possa abençoar todos que vão assistir esse vídeo e que o Espírito Santo possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus.